Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Lembrando a parceria com a Casa do Saber, basta apresentar lá o cupom DUNKER10 e receber um desconto em todos os cursos que eles oferecem. Hoje vamos enfrentar uma pergunta singela, né, de Lucas Ricardo, ou Lucas R7 Cardo. Dunker, poderia abordar a concepção de belo na psicanálise? Se possível, gostaria de ouvir o que a psicanálise tem a dizer dos ditos padrões de beleza. Eles são imaginários? Aí, ó, pergunta e tanto, hein? Eu vou me contentar em situar, assim, que no Freud a gente tem uma certa concepção de beleza muito clássica, né? As referências em estética do Freud, elas são bastante assim renascentistas, elas sugerem assim que a arte, né, ela tem uma estabilidade, né, na sua linguagem, na sua definição de beleza, né, que depois veio a ser severamente assim questionada, e a arte, acho que do século XX, XXI, não tem mais grande repercussão esse argumento. Então acho que as concepções estéticas do Freud são um pouco datadas enquanto referência e etc. Mas o Lacan não, né? O Lacan participou do movimento surrealista, ele acompanhou todos os movimentos de retorção, de virada, né? As vanguardas, as neo-vanguardas, inclusive a visita que ele faz nos Estados Unidos nos anos 60, né? Ficou horrorizado com pop art, arte cinética, o que é isso que está acontecendo, então, um pouco assim inquieto, né? Acho que isso marca uma diferença importante do Freud para o Lacan. Em relação especificamente às teses sobre a beleza, né? Lembrando que desde lá do Baumgarten, né, que é o sistematizador da teoria estética na modernidade, a estética última, né, a prima, né, a mais nova da filosofia, não que as questões não tivessem dado, mas ela se autonomiza por último, né, mais tarde, Baumgarten, Kant, Hegel, né, daí também uma importância incontornável do idealismo alemão para tudo que vem depois. Mas o Kant dividia lá as estéticas, né? A estética do belo, a estética do feio e a estética do sublime. E o sublime para o Kant era, vamos dizer assim, a enormidade, né? Aquilo que o céu estrelado, o mar, aquilo que excede a minha capacidade de boa representação, né? E que, portanto, comove, né? Como ele diz, o sublime comove, o belo encanta. A gente já tem aí a ideia de que um faz andar, né? Um tira a gente do lugar, o outro, quando a gente fica encantado, a gente fica assim meio paralisado, né? Meio, vamos dizer assim, tomado, né? pelo discurso do outro, identificado, envolvido. O Lacan vai dizer, olha, não é um acaso que sublime, esse conceito filosófico e sublimação em psicanálise apareçam meio que juntos, eles conversam mesmo, né? Quer dizer, tem uma afinidade que não é só assim uma coincidência lexical, né? Mas no seminário 7 sobre a ética da psicanálise, ele vai fazer um par de observações muito curiosas assim sobre a dimensão da beleza em psicanálise. Primeira, página 265, diz o seguinte: a verdadeira barreira que detém o sujeito diante do campo inominável do desejo radical, parece uma alusão assim ao sublime, né? O desejo radical, o confronto com o desejo. A verdadeira barreira que detém então o sujeito diante do campo inominável do desejo radical, uma vez que é o campo da destruição absoluta, da destruição para além da putrefação, é o fenômeno estético propriamente dito. Olha aí o que ele está dizendo, né? Quer dizer, é a barreira que protege, né? Que protege contra esse instante que remete a uma negação de segunda ou de terceira ordem, né? Uma negação que é ao mesmo tempo destruição e criação absoluta. Esse ponto de
como ele dizia no começo, né, de nadificação. Né? O termo ressoa com a neantificação do Sartre, e que ele importa, assim, usa, depois afasta um pouco, né? Mas diz respeito a essa destruição para além da putrefação, né? Para além da mortificação, do morrer, do lembrar do morrer, da corrupção, da decomposição. É o fenômeno estético propriamente dito, uma vez que é identificável com a experiência do belo. O belo, e aqui tem um ponto interessante, e seu brilho resplandecente. Né? Ou seja, o belo tem que ver, né, com a ideia de brilho. Brilho, bom, vamos falar sobre isso. Esse belo do qual disseram que é o esplendor da verdade. Né? Aquela verdade que choca, a verdade nua e crua. Né? A verdade diante da qual a gente tende a recuar, né? Ou se encantar. É evidentemente que o verdadeiro não ser muito bonito de se ver, que o belo é senão seu esplendor, pelo menos sua cobertura. Né? Então, situando um pouco, ele está aí no meio do debate com Antígona, e ele nota, tem uma espécie de momento fundamental, né, em que Antígona está sendo pressionada pelo Creonte, enterra ou não enterra os irmãos, Polinice e Eteocles, e ela diz, se você enterrar, eu vou enterrar você junta, e daí tem esse momento do Ímeros, né, que é o brilho, né, em que aparece a figura do discurso de Antígona em seu clamor. Vou ler lá o texto da Judith Butler, né, que analisa também esse momento, e que para o Lacan é um momento assim máximo, né, da peça, em que a Antígona aparece em todo o seu brilho e esplendor. Olha só, então ele tá dizendo que a Antígona é uma espécie de padrão de beleza, para voltar à pergunta aqui, né, do Lucas, absolutamente não, né? E o padrão, ele se repete, ele está mais do lado, né, daquilo que gera identificação. Mas a beleza, enquanto barreira ao desejo, ela traz um outro traço, que é o brilho. Recentemente eu tive num summer school com a minha querida Lana Katz, a gente foi para Birkbeck, na Inglaterra, passamos lá uns 20 dias estudando com o DJ, com a Bembe, enfim, com um pessoal bem legal, né? Recomendo, aliás, é um seminário que tem todo ano. Vários alunos meus já fizeram e tal. E ali apareceu uma pesquisa muito interessante, acho que era Leslie Brown, estou chutando de cabeça, que trabalhava com a ideia lacaniana, né, de que o belo é o brilho. E veja, o brilho é algo que cega, né? O brilho é um ponto de deformação ou de perda da forma, da boa forma. O brilho, e ela vai então trazer exemplos de estrelas, né? Do excesso de luz, mas também caracterizar o brilho como um traço fundamental de certas estéticas, né? Da estética chinesa, por exemplo, né? Em que as coisas têm que ser brilhantes, uma certa estética de Instagram, internet, onde quanto mais brilho, melhor. E a gente até usa isso para definir, né, uma pessoa que é brilhante, né, um atributo moral, e a gente vai dizer assim, não, essa pessoa é muito brilhante, ela é brilhante, mas é uma perua. Ou é um peru, é um sujeito que está se mostrando mais além do que deveria. A ideia do brilho está muito ligado com a noção de objeto A no Lacan, né? Tem essa passagem no Seminário 11, onde ele diz assim, estava andando na praia, e daí eu vejo uma lata de sardinha, e a lata de sardinha, eu acho que vem um brilho, ela tá me vendo, ou eu tô vendo a lata de sardinha. É nesse quiasma, né,
ideia que ele tira do Merleau-Ponty, esse quiasma topológico, que acontece então o posicionamento das imediações do objeto A. Então, se o brilho tem que ver com a beleza, e se a beleza tem que ver com esse objeto A, é interessante que a declaração é que diante dele, né, diante da sua manifestação, há uma detenção, né? A gente para, a gente no fundo se inibe, a gente se detém diante do belo como uma espécie de barreira ao desejo. E veja que interessante, é o contrário do que talvez estava aí na pergunta do padrão de beleza, né? Ou seja, o padrão de beleza, ele sugere, enquanto mensagem ideológica, enquanto enunciação, se você for assim, você será desejável, né? Bom, vai ficar todo mundo assim, isso não é desejável, porque isso aí não comporta diferença, e o desejo tem que ver com a diferença. O desejo tem que ver com a diferença singularizada, né? Quer dizer, se eu olho para alguém e só vejo mais um elemento de uma série, seja ela qual for, eu não consigo mais situar o belo, né? Eu não consigo mais nem me encantar e nem desejar, né? Vamos lembrar que o objeto A, ele é causa de desejo. Muitos, vamos lembrar eu acho que é a Rita Hayworth, né, que fez esse papel no cinema, Gilda, né, uma mulher exuberante, encantadora, linda, e que ela diz assim, os homens vão para a cama com Gilda e acordam comigo e se decepcionam porque, bom, estão idealmente, né, alienados a uma imagem que, em vez de incitar, né, o desejo, em vez de facultar o desejo, detém o desejo, inibe. E isso a gente escuta de muitas mulheres e muitos homens, né, que são bonitos, extremamente bonitos, e que geram esse efeito que o Lacan está dizendo, que é o efeito, eu chamo, né, efeito tela no museu, ou escultura no museu. Eu vou lá, eu vejo uma tela de Delacroix, Mondrian, aquela coisa linda, é para ficar lá. E eu me intimido com... Eu não vou lá tocar, não vou lá experimentar, morder, cheirar, brincar com ela. Eu tenho uma atitude de reverência. A beleza estonteante, ela me para, ela me cria uma distância, né, para poder admirar. Se eu chego muito perto, eu nem consigo admirar. Ou seja, o que está em jogo aqui? Essa afinidade do desejo com um certo registro de transgressão, né? Um certo registro de, olha só, eu vou cruzar a linha do sagrado, eu vou cruzar a linha de um certo limite. Então, o belo, até certo ponto, né, me faz aproximar e depois de certo ponto me faz recuar. Assim também a gente vai ver com aquelas pessoas, vou aqui traduzir a colocação do Lucas, né, que estão possuídas pelo belo, né, que estão consumidas pelo belo, a ponto de, às vezes, regimes que chegam à morte, né, na anorexia, em nome do belo, né, ou cirurgias e mais cirurgias deformantes que estão em nome do belo, né, ou seja, o belo que não é mais para o outro. O belo que é um exercício fechado do narcisismo sobre si mesmo. Então, aí é problemático. Aí é problemático, porque não cria esse efeito de atração e nem de detenção. É o contrário. O sujeito não consegue se impedir de fazer a próxima cirurgia. O sujeito não consegue se impedir de fazer o próximo gesto que o tornará ainda mais bonito. O que acontece aí? Reversão do desejo em gozo. Desejo, enquanto esse salto no abismo, esse cruzamento no inesperado, ela vira uma prática, um exercício de mais belo, mais belo, mais belo ainda, mais belo, e que no fundo gera muito sofrimento, porque isso não se reverte no que imaginariamente estava esperado. O que tem o imaginário aí, né? Quer dizer, eu me achando bela para o meu ideal de eu e ignorando o
desejo do outro, que às vezes está batendo a porta ao meu lado, dizendo, bem, venha para cá, vamos para lá, vamos fazer algo juntos. Não. Eu vou repor, né, e acelerar a minha relação narcísica, aí sim com a ideia de padrão. Né, patrão, né, é aquilo que você tem que se encaixar, tem que se acomodar para ser assim desejado pelo outro. Né? O que eu estou mostrando? Né? Que essa é uma lei superegóica, essa é uma lei, portanto, obscena, é uma lei que não é que as pessoas não devem procurar beleza, né? Justamente, é como que ela pode sustentar a beleza, né? O quanto ela aguenta de beleza. E aí, seguindo aqui a passagem do Lacan, é o quanto você aguenta de verdade. Porque muitos que têm ou que se dedicam a uma beleza extrema, né, ou que cultivam, né, essa estética da beleza pela beleza, não como mediação, né, para estar com o outro, ou seja, que se identificam com a tela no museu, e vão sentir persistentemente um efeito rebote disso, que é assim, as pessoas só querem me comer, as pessoas só querem me usar, as pessoas só querem trepar comigo, as pessoas não conseguem enxergar nada além de que eu sou uma pessoa bonita, ou atraente, ou desejável. Problema gravíssimo. Por quê? Porque diz respeito não ao fato dela ser bonita ou feia, mas ao fato de como ela usa e como ela sustenta seus atributos fálicos para causar ou para inibir desejo. Em si e no outro. Muito frequentemente, né, sujeitos devotados, excessivamente devotados, né, ao cultivo do padrão de beleza, eles são rebaixados do ponto de vista do interesse sexual, eles têm uma vida sexual pobre. Né? Isso é inusitado, né? Porque você imagina assim, se a pessoa está querendo tanto atrair assim, o desejo dos outros, é porque é voluptuosa, ou então, enfim, dadivosa. Não, nada disso. Em geral é o contrário, né? Mas, de novo, não se trata de julgar o belo nem a pessoa que procura o belo, mas os modos pelos quais a gente se coloca e sustenta esse semblante. Né? A noção de beleza, eu acho que ela se revigora, ela se desenvolve muito com o conceito posterior, né, ao seminário 7, que é o conceito de semblante. Mas há uma segunda colocação do Lacan sobre o belo que eu queria ler para vocês. Há uma certa relação do belo com o desejo. Esta relação singular é ambígua. Por um lado, parece ser possível que o horizonte do desejo seja eliminado do registro do belo. Né? Quando você entra no desejo, o belo já ele faz parte, mas ele já ficou para trás. E, no entanto, por um lado, ele não deixa de ser manifesto. O belo tem por efeito suspender, rebaixar, desarmar, diria eu, o desejo. Né? É o que estamos falando até aqui. A manifestação, intimidar, né? Aquela mulher, aquele homem que é um Apolo, você fica, né, intimidado, isso rebaixa o desejo. A manifestação do belo intimida, proíbe o desejo. Não quer dizer que o belo não possa, com o desejo, em tal momento, se conjugar. Porém, muito misteriosamente, é sempre sob esta forma que eu não posso designar de outra maneira senão chamando-a pelo termo que traz em si a estrutura da passagem de não sei que linha invisível, o ultraje. Né? Ou seja, tem um belo que põe à prova o desejo, mas ele flerta com o ultraje, né? Com a transgressão, com a violação do sagrado. Né? Parece, todavia, que é da natureza do belo permanecer insensível ao ultraje. Página 290. E aqui a gente volta no Antígona, né? Antígona, nesse momento em que ela está dizendo, não, eu sou autônoma, eu vou fazer isso, nesse ato, né, de desejo que é simultaneamente belo. Né? Essa é a ambiguidade que o Lacan está colocando aqui. Né? Não tanto como um padrão, mas é uma irrupção de uma novidade, né? Uma irrupção de uma nova forma de beleza. Né? A imagem brilhante, reluzente de Antígona. Tenho a impressão que aqui está falando, né, nos subterrâneos lacanianos, a definição de Lautréamont, né, essa Conde de Lautréamont, escreveu
vários trabalhos interessantes. Era um uruguaio, viu, o Guillermo? Era um uruguaio, vivia na França e que dizia, né, o belo será assim o encontro de uma guarda-chuva com um manequim numa mesa de secação, né, com uma máquina de costura, né, com guarda-chuva numa mesa de dissecação. Os surrealistas retomaram essa ideia do belo como encontro, né? Isso vai aparecer lá na frase que termina o Manifesto Surrealista de 28, segundo, né, se não me engano, onde o André Breton diz a beleza será convulsiva ou não será. Né? Olha só, patológico, convulsão, epilepsia. Não, gente, para com o patológico besta na cabeça alheia, só porque eu uso uma palavra patológico no sentido de doença. Não, patos não é nós. Vamos lá de uma vez, né? Nós quer dizer doença, patos não é doença, patos é razão, paixão, passividade, se vocês quiserem, mas também aquilo que é a atmosfera que me determina num determinado lugar, né? Ou beleza será convulsiva ou não, a beleza vai acontecer ali onde, o que se dá numa convulsão? Onde o sujeito não está, onde o sujeito não está gozando, não está demandando que o outro reconheça, não está demandando que o outro o deseje, não está, de certa forma, a beleza, ela ultrapassa, ela se torna beleza sublime, né? Quando ela se torna convulsiva. Você tem a convulsão, o que é? É um corpo, né, que fala para além das suas intenções e etc. Acho que padrões estéticos de beleza estão bem longe disso, né? Espero ter contribuído para a questão sobre os padrões de beleza, que em geral são reposições narcísicas, industrializadas, né, por uma certa ideologia, às vezes disfarçada de cuidado de si. Né? Para momentos mais belos, iméricos, homéricos, clica aqui no Aqueronta Mover e vamos em frente, porque a beleza vale a pena. Né? A beleza bem posta é decisiva.